Bom dia, gente. Nós vamos partir para um assunto hoje que é o fechamento da nossa primeira unidade. Na unidade nós tínhamos 2 capítulos e essa unidade foi aberta com uma pergunta e ela fecha com a mesma pergunta. Aí a pergunta é como combinar as palavras e a pontuação. Como que eu vou combinar as palavras e a pontuação de um texto? Eu vou precisar de saber dos elementos que compõem esses itens. O que nós estudamos? Nós estudamos a pontuação. Então, a pontuação é um elemento que vai cooperar na hora de combinarmos as palavras. Nós estudamos também a semântica e os elementos da semântica, que é o sinônimo, o antônimo, o sentido figurado. Tudo isso são elementos que são combinados num texto. Para que se combina tudo isso? Para dar sentido. Para que o texto tenha sentido, para que eu consiga interpretar o texto, saber qual é a mensagem dele, o que o texto me diz. E para isso, nós nos preocupamos com a produção de sentido do texto, porque quem produz o sentido é o leitor. Eu vou ter que usar todos esses recursos que eu estudei para eu pegar um texto, em compreender a mensagem do texto, saber o que ele quer dizer, porque todo texto tem uma mensagem. O que vai mudar no texto é a finalidade. Para que esse texto serve? Se ele quer emocionar, se ele quer encantar, se ele quer causar o riso, se ele quer vender uma imagem. E é isso que diversifica, é isso que varia no texto. Mas mensagem todo texto tem. E nós precisamos de ter a habilidade para saber qual é a mensagem do texto, qual é o sentido do texto, né? E tudo isso eu vou conseguir quando eu vou entonar uma palavra, quando eu vou usar uma vírgula. Lembra das regras da vírgula? Quando que eu uso vírgula? Para que eu uso a vírgula? Né? Importante até lembrar que a vírgula, né, é uma pausa que a gente faz tanto na escrita como na fala. E ela é muito importante porque se eu não colocar a vírgula no lugar certo, a pontuação, o acento no lugar certo, nem as palavras e nem o texto vai exercer a sua função. Eu não vai conseguir levar a mensagem até o leitor. Então é muito importante. Para ser um bom leitor tem que ser um bom escritor. Para ser um bom escritor tem que ser um bom leitor. Os dois andam concomitantemente, andam juntos, né? Então essa aula de hoje é só para fazer um alerta, recordar esses elementos que a gente estudou, dos quais vocês vão precisar para fechar essa unidade com chave de ouro, resolvendo então o exercício da parada complementar que tem na página 36 e 37. Vocês não vão precisar de copiar nada, porque os exercícios estão aqui e vocês vão só ler, interpretar e responder. Lembrando do que a gente estudou, de tudo que a gente estudou nesta unidade. E principalmente respondendo a pergunta: como combinar as palavras e a pontuação? Tudo isso está claro e explícito nos exercícios que tem na página 37 e 38, que versam sobre pontuação, né? Principalmente a vírgula,
Você também faz uma interpretação do texto, porque nós já falamos que texto é a unidade de sentido, né? E o sentido denotativo e conotativo. São esses itens que nós estudamos e que vocês vão fazer essa atividade para fecharmos a unidade e na próxima aula entrarmos num assunto novo, num conteúdo novo, que são as classes de palavras, tá? Um grande beijo para vocês, façam o exercício com carinho e envie para mim, para eu verificar se ficou tudo compreendido mesmo. Um grande beijo, até a próxima.